Oi, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Então pessoal, hoje eu vou contar nesse vídeo uma história. É um vídeo diferente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no vídeo, na história que eu vou contar, e vocês comentem sobre ele, para que daí tire uma lição de vida. Eu espero que sim. Então tá. Começando assim, bem rapidinho, sem muita demora. Eram duas amigas que se conheceram na escola e cresceram juntas e foram morar próximo uma da outra. São pessoas conhecidas, eu vou mudar o nome para não causar impacto nas pessoas que foram saber desse caso. Então, eu vou dar uma o nome de Maria e a outra de Joana. Então Maria era uma moça assim muito amada, muito amorosa, e Joana também. Só que Maria sendo mais atenta a tudo que acontecia. Então elas cresceram, namoraram, casaram, foram morar próximas, em sítio assim. O sítio de uma ficava próximo ao sítio da outra. Então eram muito amigas, muito assim, aquela pessoa que o que uma fosse comer, a outra dava um pedacinho, e assim sempre estavam juntas. Então aquele amor de irmã, né, de amigas, cresceu com elas, e uma delas disse, a Joana: quando eu tiver um filho, eu vou te dar para você batizar, certo? Certo, vamos lá. Então Maria, sempre muito cuidadosa, muito amorosa, tratou bem a criança que ela batizou, e sempre tinha aquele carinho, aquele amor, e as duas sempre muito amigas. Os maridos das duas também eram muito amigos também. Então, chegou um momento que a criança fez uns 6 a 7 anos, já estava bem grandinho, muito inteligente, muito aquela criança que quando você olha, nossa, como tá ficando lindo, como tá inteligente, né? Todas as mães falam isso. Então, Maria tinha uma vendinha em casa, e quando o menino passava, ela gostava de dar um pão. Um pão, porque o padeiro vinha trazer pão para ela vender na venda, e ela dava um pão doce para aquela criança, o afilhado, o amor da vida dela. Então, aquela criança todos os dias vinha buscar água no burrinho que ele tinha. Ele pegava água próximo à casa de Maria, que era bem próximo também, e passava lá e pegava aquele pão todos os dias. Benção, madrinha, Deus te abençoe, meu filho, já vai, toma o seu pão, já vou pegar. E pegava, e saía todo mundo feliz, certo? Então aí tudo vai crescendo, e os filhos vão chegando, né? Então houve festa e houve um tumulto na casa de Maria, e Joana estava. E o que aconteceu? Eles ficaram com raiva. Houve uma rivalidade, a gente não entende porquê, e daquela confusão, daquela intriga, e eles ficaram com muita raiva um do outro, até o ponto de Joana não deixar mais a criança ir lá nem dar a benção, certo? Mesmo Maria indo lá e dizendo, Joana, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Mas Joana não queria saber, não deixava a criança passar, nem dar a benção, certo? E Maria, muito meiga, quando a criança passava, Maria no seu coração dizia, meu filho, você não sabe de nada, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E mesmo ele virava a cara. Aí ela perguntou, você não vai pegar o pão? Não, a minha mãe disse que não era para me te dar a benção, você não era mais minha madrinha. Puxa, muito forte isso, né? Então, ela mesma abençoava no coração. E um certo dia, e ela sentia falta da amiga por perto daquela amizade, mas fazer o quê? Se a amiga não queria
nem conversa com ela. Então aconteceu que um dia, aquela gritaria, a Joana gritava: me ajuda, vem aqui, socorre, me ajuda, alguém me ajuda. Mas falando isso em direção à casa de Maria. Maria foi lá: comadre, o que foi que houve? E ela só dizia: socorro, me ajuda, mas não se dirigia a Maria. Aí Maria disse: o que houve? O que foi que houve? Ele está aqui. Aí nesse tumulto foi chegando gente e Maria pediu para ela se acalmar. Comadre, se acalma, vamos ver o que está acontecendo para você ficar quieto, ficar tranquilo. Aí foi quando ela disse: o menino estava brincando aqui embaixo dessa parede, essa parede já estava para cair mesmo, e caiu por cima da criança. E Maria socorreu, com muita ajuda de gente, e ergueram aquela pesada parede, que antigamente fazia-se casa com aqueles blocos bem grandes, né? E ele podia ter 1 metro, né, ou 90 centímetros, não sei, 7 a 8 anos, era pequeno, frágilzinho, então a parede caiu por cima. E houve e não teve mais o que fazer, foi só choro, lamentações e tristeza naquela casa, naquela redondeza, que todo mundo de perto ficou sabendo, nossa, foi um caso muito comentado. E quando tudo aconteceu, houve o velório, houve tudo, e muita tristeza, ninguém comentava o que aconteceu, mas sempre falava: pobre criança, pobre mãe, pobre filho, sabe, essas coisas, e fica marcado. Então, mas o que aconteceu? Ao término disso, passaram-se 1 semana ou 2, a mulher, né, foi tocada e chamou o esposo e foi na casa de Maria, junto com Maria, se reuniu, pediu perdão e pediu desculpa por tudo, mesmo essa fatalidade acontecendo, mas eles se perdoaram. E os tempos foram passando, os anos foram passando, essa mulher, a Joana, teve mais 8 filhos, eram 9, né? Com o menino que já foi. E todos eles davam a bênção a Maria. Chamava de madrinha e dava a bênção. Certo? Então, aí o que a gente tira dessa história? É preciso deixar as coisas chegar a esse ponto para perdoar o próximo, né? Perdeu, deixar tudo no mais triste, né? Porque mesmo ela recebendo todo esse carinho dos filhos de Joana, que chamavam ela de madrinha, benção madrinha, é bonito sim, mas não tirou a tristeza daquele primeiro, né? Que era para ter... Só Deus sabe o que poderia ter acontecido, né? Mas então, vamos tirar dessa lição, nessa história, uma belíssima lição de que nós devemos perdoar. Sim. Perdoar os que nos ferem, perdoar os que nos desejam mal, sabe como? No coração, nunca julgar. Muitas vezes você fala uma coisa que é da boca para fora, certo? E quando é da boca para fora, não tem raiz profunda, né? Então, nesse momento, eu quero deixar para você uma lição de vida que foi dessas criaturas. Isso foram casos verídicos, gente. Foram casos que aconteceram, não foi fábulas, não. Foi verdade isso. E qual o remorso dessa mãe hoje, né? Por não ter deixado o filho dar a bênção, a madrinha. E a gente pensa que a bênção é maravilhoso. A bênção vem de Deus. Para a mãe, para o pai, para o filho, para o tio, para o avô. Vamos sim respeitar. Vamos pensar melhor, né? Antes de julgar.
Então, se vocês gostaram, se vocês entenderam a história, comentem. Eu gostaria de saber qual a sua classificação. Se você se tirou alguma coisa boa dessa história. Foi muito triste, comovente, mas teve o perdão, né? Deus abençoe. Bom dia, pessoal.